Falam amigos do canal Rock na Veia, o Rock no Peito. O Ozzy deixou um legado insuperável, cara. O legado com o Sábio, a carreira solo do Ozzy, são coisas que é muito difícil um cara sair de uma grande banda assim, for seguir a carreira solo comparar ou até ser melhor que a banda principal que ele tava, né? O Ozzy conseguiu isso, lançando ótimos discos, cara. O disco, pra mim, que eu acho que é muito injustiçado do Ozzy, chama The Ultimate Sin. The Ultimate Sin é um disco muito... não sei o que aconteceu na época, que o Ozzy também estava numa... Eu já gravei um vídeo falando que o Ozzy já teve uma fase mais glam rock, né, glam metal, que era inspirada nos caras do Motley Crue, cabelo jogado para cima, roupa coloridas, maquiagem, coisas do tipo. Ele teve essa fase, sim, ninguém pode negar. Deve ser por causa dessa fase mais grande que ele já viu um vídeo dele fazer uma crítica à forma como que ele vestia na época, né? Os figurinos da época. Os figurinos eram horríveis do Ozzy, né? Jack Lee era o menos ruim lá. Muito espalafatoso, né? Mais voltado pro glam rock, na época que estava fazendo muito sucesso com Guns. Não tô falando que o Guns não, tô falando que chegou ao glam rock, tá num patamar alto. E o heavy metal ainda ele subia e descia, tava naquelas alternativas na época, né? E o Ozzy, ele lançou o The Ultimate Sin com o Jack Lee na guitarra. Pra mim, e ele tem uma pitada de o The Ultimate Sin tem uma pitada de um hard heavy, mas não perdendo a essência que é um heavy metal, você entendeu? Ele tem umas pitadas assim na guitarra, né, algumas músicas assim que, que lembram hard rock, mas um hard rock estilo Guns N' Roses, cara, do Appetite for Destruction. Seguiu essa linha naquele disco ali. E o Bark the Moon, eu acho esses dois discos com o Jack Lee, já achei, eu sou tipo assim, variável. Tem época que eu acho que é tem época, mas quando eu voltei, que eu escutei muito de 865, quando era aquelas fitinhas, cassete, de adiantar ou atrasar na caneta, né? E esse disco, pra mim, foi um divisor d'água, né? Eu tenho um outro disco do Ozzy quando eu era moleque, que nós escutamos muito, porque nós era muito pobre, né, Theo? Nós somos, mas pobre assim, no sentido lá na época financeiro, assim, né? Porque para adquirir alguns materiais era mais puxado. O The Osman Cometh, ele foi um CD que todo mundo gravou, passou por muitos, foi um dos primeiros. Depois, o primeiro Ozzy que eu ouvi foi ele cantando Black Sabbath, mas na carreira solo, um tributo ao Randy Rhoads. Nunca esqueço, tinha uma fitinha também. O legado do Ozzy, ele nunca vai ser esquecido, cara. Cada dia que tiver alguém que abrindo uma banda de metal, tem o DNA do Black Sabbath, do Ozzy, Greasy, Tony. Cara, eu vi o documentário do Ozzy. O Ozzy, mesmo ele estando sempre na frente da câmera, assim, de bom humor, mas o que ele tinha, você já sabia que ele não estava bem, cara. Eu acho que o Ozzy, sinceramente, eu fico na dúvida até hoje, mas ele também adquiriu um problema antes do show, acho, né? Foi bem antes do show, ele descobriu que estava com um problema no coração. E esse problema no coração, ele estava afetando o Ozzy. O Ozzy tinha que estar respirando toda hora por aparelhos, ter enfermeiros sempre por perto. Ele já não conseguia andar
sozinho mais. Ele tinha que ter um auxílio da cadeira. E o Ozzy, ele mesmo tinha falado no show do Back de Beginnings que estava há muito tempo sofrendo, né? Que ficou, acho que desde 2019 que ele sofreu um acidente. Esse acidente foi em casa. Esse acidente em casa piorou muito a coluna vertebral do Ozzy. Conforme tinha um mal de Parkinson, que ele já estava já sofrendo por isso. E o documentário ali ficou mostrando mais os últimos dias do Ozzy, por isso que, sei, naquela época, quando o Ozzy morreu, eu fiquei muito, conversei com os colegas meus, cheguei a achar que foi um suicídio assistido. Só que o Ozzy era cristão, né? Eu acho que ele não faria isso não, mas até hoje, porque tudo parecia que ele estava fazendo era como fosse uma despedida. Eu achei que ele estava se despedindo de tudo e todos, mas só que uma coisa que eu fico pensando que não poderia ser, é uma dúvida que eu tenho, né? Não poderia ser o suicídio assistido, é porque ele tinha falado com o Jack Lee que queria ter conversar com ele, que estava lotado lá no Back to Beginnings, era muita gente, não tinha, que quando ele voltasse aos Estados Unidos, o Ozzy lá no documentário mostra que ele estava já mudando. O Ozzy sempre que, e por isso que criou essa teoria na minha mente, porque Ozzy, ele já tinha falado que não queria morrer nos Estados Unidos, queria voltar para a terra dele, se fosse para morrer, morria lá. Aí essas coisas foi me criando essa teoria. Não é que eu acredite 100% nessa teoria, mas eu acredito que porque os problemas deles de saúde estava muito grave, cara. O esforço que ele teve, você viu que o Geezer Butler comentou que eles tipo achavam que o Ozzy estava de um jeito e estava pior, né? Assim, as dificuldades que ele estava tendo, do deslocamento para chegar, para ensaiar. Eu acho que isso aqui eu só estou fazendo um vídeo, não é julgando nada, né? É uma coisa de fã mesmo. Eu vi que ele estava sofrendo, né? Que ele, acho que não queria seguir a vida dele daquele jeito, né? Mas também esse problema do coração dele pode ter agravado demais, sobrecarregado ele, as emoções, né? Que ele teve. Mas fica esse vídeo para nós refletirmos, não tomar medidas descabíveis, mas é só um relato de um fã que se preocupou pra caramba e que praticamente curtiu muito, conseguiu acompanhar essa lenda, né? As lendas estão todas morrendo, principalmente as do rock, já tivemos marcha do Ace Frehley, do Kiss. Esse ano tá foda, né? Tem o Leme também que já não está entre nós. As lendas estão morrendo, enquanto uns ficam reclamando do vocal do Axl, em vez de curtir o momento que está aí, cantar do jeito que pode, né? Não vai ficar perfeito? Não, nada é perfeito ao vivo, tem hora. Mas curtam, parem de bobeira, que tudo é breve. Fica com esse vídeo, rock na veia, sempre. Espero que goste. Tchau, é minha opinião pessoal.